comecei essa lição com o verbo aller porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz quando a gente vai ao restaurante na França. Je vais au restaurant. Vamos usar esse exemplo. Je vais au restaurant. A gente precisa de algumas palavras, algum vocabulário para você chegar lá e poder não passar fome, não é? Então, por isso que eu preparei essa aula. Tenho vários alunos que foram viajar, então isso aqui é uma parte bem importante no aprendizado do francês, para que você possa realmente se virar e pedir o que você gosta e recusar o que você não gosta, né? Então, eu preparei alguns vocabulários, algumas coisinhas aqui para preparar você para ir ao restaurante na França. Então, se tu vas au restaurant, você precisa assistir a esse restinho de aula. Vamos lá. Segue o slide aí. Quando eu falo je vais au restaurant, eu preciso usar, lá chegando no restaurante, eu preciso usar um tipo de vocabulário. Então, primeira coisa, a gente tem le serveur. Le serveur. Le serveur é a pessoa que vai cuidar de você, de servir você, ou seja, o garçom. Então, le serveur, masculin, la serveuse, féminin, ok? Então, já entendeu? Le serveur, la serveuse. A gente não fala, oh! Ok? Então, por favor, sejam bem educadinhos, cheguem lá, vão pedir alguma coisa para o garçom. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Ok? Então, s'il vous plaît sendo por favor. Então, monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Tá certo? Ok, a próxima palavra que eu coloquei aqui na minha lista é la table. La table é uma parte importante no restaurante. Esse é um vocabulário, né? Você não pode saber, sei lá, precisa saber que mesa é table, tá certo? Depois, les chaises. Les chaises. Chaises são as cadeiras. Então, uma cadeira, la chaise. Plural, les chaises. Mesma pronúncia, embora esteja no plural. Outra palavra importante, les toilettes. Les toilettes. Claro, normalmente você vai ao restaurante e muitas vezes você precisa ir ao banheiro. Então, les toilettes, palavra importante dentro do contexto do restaurante. E a última palavra que eu acho que é importante aqui, ou pelo menos agora, seria l'addition. L'addition. L'addition é a conta no final da refeição, certo? Então, l'addition. Então, vamos lá. Olha só a pronúncia das palavrinhas aí. Segue comigo no slide. Le serveur, la serveuse, la table, les chaises, les toilettes et l'addition. Beleza? Ça va? Ok, então vamos lá, continuando. Então, quando a gente chega no restaurante, a gente vai tá instalado, tá na table, né, com as chaises, e aí a gente vai pedir alguma coisa para o garçom. Nesse caso, a gente usa temos algumas maneiras de fazer, mas aqui eu separei duas, para você fazer o seu pedido de maneira educada. Então, nós temos o verbo vouloir, que é o verbo querer, e prendre, que é o verbo pegar, de uma maneira bem simples, tá? Mas a gente usa ele em outro contexto. Então, segue aí comigo. Je voudrais, quer dizer, eu gostaria, eu quereria, seria o condicional, se você entende um pouquinho de gramática, seria o verbo vouloir, que é o verbo querer, no tempo verbal do condicional. Então, eu gostaria ou quereria, tá? Na verdade, é realmente quereria, só que a gente não fala isso em português, a gente fala eu gostaria de tal coisa. Então, nesse caso, a gente usa o je voudrais, ok? Agora, o próximo verbo é je prendrais. E aqui ele tem quase o mesmo som, né? Voudrais, prendrais, ok? Só que o voudrais está no condicional e o prendrais está no futuro. Isso não importa muito agora, só para vocês terem uma noção, tá certo? Je prendrais quer dizer eu pegarei, ou seja, eu vou pedir, eu pegarei, eu pedirei, eu vou encomendar isso, ok? É isso que eu vou escolher, tá? Então, no caso é o futuro, eu escolherei, eu pegarei, eu pedirei, tá certo? Bom, vamos lá, continuando.
Então, quando você chega no restaurante que você vai querer alguma coisa, você vai pedir alguma coisa, você precisa ter um pouco de vocabulário, né? Então, no restaurante você vai pedir uma bebida e um prato, certamente. Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma listinha de bebidas, então vocabulaire de boisson. Boisson são as bebidas, então eu preparei uma listinha aqui para você. Un coca, un coca. Acredito que você já tenha entendido, né? Então não fala Coke, né, como no inglês, ou Coca, ou Coca-Cola, enfim. Fale direitinho, tente pronunciar da melhor maneira possível, porque isso vai fazer com que o francês te trate muito melhor, tá? Então, un coca. Depois, un jus de fruits, un jus de fruits. Então, talvez você já tenha entendido, um suco de frutas. E óbvio que depois a gente precisa saber qual fruta você gosta. Então, vamos lá. Vamos dizer que se você gosta de um suco de laranja, então, un jus d'orange, un jus d'orange. Um suco de maçã, que é muito consumido na França, un jus de pomme, un jus de pomme. Pomme sendo maçã, tá certo? Un jus d'ananas, un jus d'ananas, um suco de abacaxi. Un jus de fraise, un jus de fraise, fraise, morango, e assim por diante. Depois você me fala, se tem um vocabulário que você gostaria de saber, me manda por mensagem, ou aqui, ou no YouTube, nos comentários, ou no direct, lá de repente no Instagram, enfim, me manda a sua mensagem que eu vou falar para você qual que é esse vocabulário, tá certo? Vamos lá, outra, essa aqui eu sempre peço, une bière, une bière, uma cerveja, gente, não pode, quem gosta de cerveja precisa aprender essa palavra, une bière, ok? Un café, esse é no final da refeição, tá? Não no início, un café, un café. Depois, un gin tonic, un gin tonic. Un gin tonic, bom, você já entendeu, né? Um coquetel, então de repente no aperitivo você pode pedir um gin tonic. Um coquetel, e aí qualquer que ele seja, você tem que saber qual você gosta e ver se você identifica no menu, ou senão você pode pedi-lo também. Então a mesma coisa, se tiver vocabulário que você não que você gostaria de saber, me manda por mensagem que eu faço vídeos depois com esse vocabulário, tá certo? Esse daqui é um que você precisa conhecer, ele é muito típico francês e é um kir. Un kir. Un kir é vinho branco com um que a gente chama um sirop, que é um xarope, como se fosse uma groselha, mas eu acho que é com framboesa, então la framboise, ou se não la mûre, eu acho que também la mûre, que é a amora. O Julian vai verificar aqui para mim, eu já falo para vocês. Ok, outro, vamos lá, continuando na nossa listinha. Un verre de vin rouge, un verre de vin rouge, um copo de vinho tinto. No caso, olha só, gente, isso aqui é importante. Quando a gente fala de champanhe e crème de cassis. Champanhe e crème de cassis. Então, o que... Mas o que é só vinho? É vinho branco. E qual que é o sirop? Mistura cassis. Tá, então cassis. E champanhe. E champanhe. A gente chama do que? Nossa, bom, enfim, ok. Bom, então acho que eu vou ver. Mistura voyage. Tá aqui, mas aqui é voyage. Tá. Bom, vamos lá, continuando com a nossa listinha, então. Un verre de vin rouge. Un verre de vin rouge. Então, olha só, aqui é bem importante porque a gente não fala taça. Em português, a gente fala uma taça de vinho, certo? Mas em francês, não. A palavra taça em francês é uma xícara. Então, você não pode usar essa palavra a não ser que você queira um café ou um chá. Tá bom? E não vinho na taça, pelo amor de Deus, o francês vai ter um treco se você pedir uma taça de vin rouge, tá certo? Que ele vai achar que você quer que o vinho seja servido dentro de uma xícara, então não faça isso, o francês vai ter um treco, tá? Então, un verre de vin rouge. No caso, o verre aqui seria um copo, tá? Mas a gente usa essa palavra para falar do vinho. Então, un verre de vin rouge, que c'est mon préféré, le vin rouge, o vinho tinto, vinho vermelho, né? Rouge sendo vermelho. Então, un verre de vin rouge ou un verre de vin blanc, un verre de vin blanc, então branco.
Ou un verre de rosé. Aqui a gente não precisa da palavra vin, que é vinho, tá? Então, un verre de vin rouge, un verre de vin blanc, un verre de rosé. Ok? Ça va? Bom, depois você me fala o que você escreve, o que você escolhe, né? Bom, outra coisa que você pode pedir, né, no restaurante, no caso, né, para todo mundo ou para você sozinho, depende do seu consumo. Une bouteille de vin. Une bouteille de vin. Une bouteille é uma garrafa, então depende se você está acompanhado ou não, enfim. Do quanto você bebe, você pode pedir ou un verre, que é um copo, ou une bouteille, que é uma garrafa. Então, une bouteille de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une bouteille de rosé, ok? Beleza? Ça va? Ok. Depois, une bouteille d'eau, une bouteille d'eau. E aí, uma garrafa d'água, certo? Só que aí você pode eventualmente dar mais precisões para o garçom. Então, une bouteille d'eau gazeuse, gazeuse, então seria com gás, ou une bouteille d'eau plate, plate, que seria água sem gás, ok? Então, você decide. Eu prefiro a eau gazeuse, que também é chamada de eau pétillante. Pétillante porque ela petia, ela tem bolinhas, né? Bolinhas. Então, a gente fala também pétillante, ok? E o último exemplo aqui, que é uma coisa que existe para todo lado na França, é une carafe. Une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Nesse caso, preste bem atenção, essa aqui é a água da torneira. Então, é uma garrafa que eles têm, como uma jarra, ou mesmo uma garrafa de vidro, onde eles colocam água da torneira e servem. Não é nada anormal, muita gente, tá tudo bem você tomar água da torneira na França, tá? Então aí depende realmente, é uma questão de sabor, de gosto. Então eu aconselho você a experimentar, e se você não gostar, tiver alguma diferença, pegue uma garrafa de água mineral, tá? Então se você pedir une bouteille, ele vai trazer uma garrafa fechada. Se você pedir uma garrafa, aí vai ser a água da torneira, tá certo? Bom, beleza. Agora de sede você não bebe, não morre mais. Vamos lá fazendo então frases, exemplos de frases com esse vocabulário de bebidas. Então vamos lá, segue aí comigo. Je voudrais ou je prendrais. Aí, para pedir a bebida, né? Então, por commander à boire, para encomendar, para pedir alguma coisa para beber. O exemplo primeiro que eu coloquei é Je voudrais un verre de vin rouge. Esse é o que eu vou pedir, que eu peço a cada vez que eu vou. Primeiro eu começo Je voudrais une bière. E depois Je voudrais un verre de vin rouge, ok? Outra, vamos lá, palavra nova. Je voudrais une flûte de champagne. Je voudrais une flûte de champagne. Flûte é bem específico. Flûte é bem específico para champanhe. Aquele copinho, aquele copo, aquela taça de champanhe que é mais compridinha em alta, que parece uma flauta, tá? Então a palavra flûte é uma flauta e no caso aqui no flûte de champagne seria uma taça de champanhe naquele copo compridinho. Je voudrais une bière. Je voudrais une bière. Então, eu gostaria de uma cerveja. Eu coloquei um outro exemplo aqui, un demi, uma outra palavrinha, un demi, que no caso corresponde à cerveja, o chopp. Então, a cerveja de pressão, né? Então, o chopp seria un demi, ok? Próximo exemplo, je prendrais une bouteille d'eau minérale. Je prendrais une bouteille d'eau minérale. Então, eu escolherei, pegarei, pedirei une bouteille d'eau minérale, uma garrafa de água mineral. Alors, pétillante ou gazeuse ou plate, tá certo? Je prendrais un café. Je prendrais un café. E, para terminar, eu coloquei um exemplo bem legalzinho aqui, que a minha cunhada vai amar. Je prendrais un mojito.
Je prendrai un mojito. Mojito, você tá vendo a escrita aí, é um coquetel com hortelã. Eu tava procurando a palavra. Não, la menthe. Então, hortelã, ok? Muito bom, isso aí. Agora você pode me falar também o que você gosta, quais dessas bebidas você pediria no restaurante lá na França, ou qualquer país que fale francês, né? Onde você precisa falar com esse vocabulário, tá certo? Bom, mas a vida não é só beber, então a gente precisa aprender a pedir comida. Só beber a gente não chega em lugar nenhum, né, gente? Vamos comer também para dar uma enxugada aí nessa bebida. Preparei também, então, vocabulário para comida. Então, la nourriture. Nourriture é comida, ok? Então, segue aí comigo no slide. La viande, que é a carne. Le poulet é frango. Le porc, que é porco, que j'adore la viande de porc, j'adore. Le mouton, que seria o carneiro. L'agneau, que seria o cordeiro. Então, esse também é muito presente nos cardápios na França. Então, se você vê escrito agneau, é porque é o cordeiro. Le canard, claro. Le canard é muito consumido também e tem receitas incríveis com o canard. Então, com esse vocabulário, você já consegue identificar a base do prato, né? Então, não se esqueça. Le canard, j'adore também. Le gibier, le poisson et les crevettes, Le poisson, peixe. Então, se você gosta de peixe, não pode faltar le poisson. Claro, depois tem alguns nomes, enfim, a gente precisa desenvolver isso um pouco mais. Mas le poisson é peixe. Les crevettes, nossa, eu tenho alunos que são loucos por crevettes. São os camarões. Então, se você gosta de camarão, les crevettes a palavra que você tem que pesquisar no seu menu lá no restaurante quando você chegar. Le gibier são carnes de caça, então esse também a gente precisa de um pouquinho mais de vocabulário. Mas enfim, para você ter uma noção do que é, tá certo? Do outro lado aí na coluna, essa outra coluna, eu coloquei alguns outros ingredientes. Então, la pomme de terre, se você traduzir ao pé da letra, fica maçã da terra, que na verdade é a batata, ok? Então, grave bem essa palavra, la pomme de terre. Depois, la carotte. Se você fala inglês, já identificou, né? Se não, é a cenoura. Le brocoli, j'adore, também tá na lista. Esse é muito presente, você pode encontrar muito em várias receitas. Então, le haricot vert. Haricot vert é vagem. Então, embora a gente use às vezes a palavra haricot para falar de feijão, mas haricot vert é vagem, ok? Depois, que a gente aqui no Brasil come demais, na França não tanto, mas existem também alguns pratos específicos. Le riz, que é o arroz. Eu sei, tem escrito com Z, mas a gente não pronuncia. Riz. R-I-Z-E, riz. Então, é arroz, tá certo? Esse também é uma coisa que você pode encontrar muito nos pratos na França, nos restaurantes. Les pâtes. Ou seja, massas. Só que se você vê a palavra les pâtes sozinho, é porque tá falando de macarrão. E aí, pode sim ter um nome específico. Então, por exemplo, les cannelloni. Aí é o cannelloni. Les lasagnas são as massas, né? Les gnocchi, é nhoque. Mas les pâtes é o acompanhamento, por exemplo, para prato para crianças, quando você tem filhos, vai viajar com seus filhos e quer dar uma comida que você não sabe, né? Não quer correr o risco deles não comerem. Les pâtes é uma boa solução. Então, macarrão, ok?
E o último que eu coloquei aqui também, que é uma coisa que é bem disponível em vários menus, é la jardinière de légumes. La jardinière de légumes, que é como uma seleta de legumes, são legumes picadinhos. Em geral tem cenoura, batata, vagem. Então, na verdade, é uma coisa bem simples, mas bem gostosa. Você pode comer quente ou frio, às vezes com um pouco de maionese, então depende se é ensalada ou se não quente para comer com uma carne, tá certo? Bom, de fome então você já não morre mais, né? Mesmo que você não consiga falar nada, pelo menos o nome do ingrediente você já vai saber falar. Para a gente começar a pedir isso, por exemplo, se você tá lá na França, tá no restaurante e você não sabe exatamente qual prato você vai comer, você vai pedir, eu queria tanto frango, eu tô com vontade de carne, eu queria legumes. Então, você vai ter que usar uma estrutura que existe em francês, que é o partitif. Partitif. Esse partitif é uma estrutura que tem em francês, mas que não existe em português. Então, você vai precisar aprender isso aqui, pegar o hábito de usá-lo, tá? Então, segue aí comigo no slide. Quand on va parler de quelque chose, mais on ne donne pas la quantité exacte. Então, quando a gente vai falar de alguma coisa, mas que a gente não está dando a quantidade exata dessa alguma coisa, tá? Então, a gente vai precisar usar o partitif. Aqui, no caso, a gente vai falar no sentido de consumo, né? De comer e beber. Mas ele pode ser usado em outras situações. E isso a gente vê em algumas outras aulas aí pra frente, tá? Mas aqui é para você ter uma ideia. Esse partitif, então, ele é construído da seguinte maneira. Então, aí no slide está bem detalhado. A gente precisa da preposição de e o artigo lá, por exemplo. Então, os dois juntos ficam de lá. Quando for o masculino, é o de mais o le, que vira du. De mais L apóstrofe vira de L apóstrofe, ok? Então, você mantém os dois. E o plural é de mais le, que vira de, certo? Então, eu sei que parece meio esquisito, mas vamos ver nos exemplos agora para que você possa compreender melhor como é que isso aqui funciona. Então, o primeiro exemplo aí, ó, de lá, que é o feminino, quando o ingrediente que você quer, ele é feminino, você precisa usar o de lá. Então, exemplo, de la viande, de la salade, ok? Então, por exemplo, só para você ver como é que funciona. Depois o masculino, de mais le que vira du, então fica du poulet, du porc, ok? O próximo, de mais o L apóstrofe, que fica de L apóstrofe, então a gente pronuncia da seguinte maneira, de l'agneau, ou de l'ail, ail é alho, ok? E o último exemplo, de mais le, que é o plural, fica de. Então, des fruits, des crevettes, des frites. Eu deixei o melhor para o fim, né? Des frites. Fritas são batatas fritas. Então, se você pedir um pedaço de carne com fritas, você vai falar des frites, ok? Então, grave bem essa palavrinha aí, des frites. Então, isso aqui é para você entender a parte gramatical utilizando o vocabulário de nourriture, né, que é de comida. Então, olhe só o próximo slide, onde eu coloquei vários exemplos de frases para que você possa entender melhor. Je voudrais de la viande. Je voudrais de la viande. Então, eu gostaria de carne. Mas eu não estou falando eu quero 1 quilo de carne, eu quero 200 gramas de carne, eu quero um bife, ok? Você quer carne, então je voudrais de la viande. E aí, eventualmente, o garçom vai te dar uma sugestão do prato que tenha carne para você escolher. Por exemplo, tá certo? Então, je voudrais de la viande. O próximo exemplo, je voudrais du poulet. J'adore. Je voudrais du poisson. Eu gostaria de frango. Eu gostaria de peixe, ok? Depois, je voudrais de la salade.
Na França tem muitas possibilidades de você pedir somente uma salada como prato único. Então as saladas são compostas, uma salada composée, onde tem vários ingredientes, tem carne, tem queijo, sempre tem pão na mesa. Então às vezes uma salada somente pode ser o suficiente. Então, tiens, je voudrais de la salade. Ah, eu gostaria de uma salada, de salada. Então aí o garçom vai te oferecer algumas possibilidades. Eu já falo já, tem duas que eu adoro, mes deux salades préférées. Alors, la lyonnaise, que é a salada de Lyon, específica de Lyon. E a outra é salade de chèvre chaud. É salada com queijo de cabra quente. Eu acho que você tá babando aí junto comigo. Eu tô babando aqui. Você tá babando também? Eu adoro. Vamos lá, continuando com os exemplos para passar a fome. Je prendrai des crevettes. Je prendrai des crevettes. Ou seja, eu pedirei, ó, futuro, né? Agora a tradução é diferente. Je prendrai des crevettes. Eu pedirei camarão. Então você escolhe. Se você gostar de camarão, é crevette. Se você for alérgico também, gente, precisa saber, hein? Se você é alérgico a alguma coisa, não pode ter esse tipo de alimento no seu prato, né? Se você for alérgico a camarão, você precisa conhecer a palavra camarão, senão dá problema, né? Então, saiba direitinho qual que é o nome do ingrediente do qual você tem alergia, para você não correr o risco de ter um problema, tá? Então, mesma coisa, se você quiser, manda mensaginha para mim que eu te falo exatamente como é que a gente fala, como é que a gente pronuncia, como é que a gente escreve tal ou tal palavra, tal ou tal ingrediente. Eu tô aqui para ajudar, ok? E, por último aí, je prendrai de la jardinière de légumes. Je prendrai de la jardinière de légumes. Então, na verdade, você pode misturar. Por exemplo, je prendrai du poulet et de la jardinière de légumes. O que você acha desse menu, dessa escolha aí, da minha escolha? Você escolheria a mesma coisa? Je prendrai de la salade de chèvre chaud et une bière. Voilà! Já fiz o meu segundo menu. E você, qual seria o seu menu? Conta pra mim. Bom, gente, aqui acaba agora. Voltando, né? Então, para uma próxima aula logo mais. Qualquer dúvida que você tiver, fale aqui comigo, me escreva que nossa, será um prazer poder te ajudar. E segue a gente lá no Instagram, porque tem muita coisa rolando, muitas atividades, muitas novidades. E conte comigo para o que você precisar. Se você tem sua viagem marcada, se você tem alergia a alguma coisa, se você tem um ingrediente que você ama de paixão, me pergunte que eu te respondo, tá certo? Bisous, à bientôt!